Senhor nos permitir e ministrar uma palavra para toda a igreja. Muito feliz por rever o Marcos, a Conceição. A família vai só crescendo, né, Conceição? Que lindo, né? Deus é bom. Muito feliz em rever os amigos, muito feliz em rever o que Deus está fazendo aqui. E o que Deus está fazendo aqui é graça. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com vocês essa manhã. Amém. E ela está na Bíblia. Tudo bem com você? Amém. Glória a Deus. Eu não sei se o pessoal da mídia consegue me acompanhar com os textos lá na tela. Consegue? Consegue me ajudar aí, projetando os textos na tela? Com certeza. Os dois meninos bonitos lá da mídia. Olha para mim. Amigo, ela é em cima. Ah, é lá em cima? É. A mídia está lá em cima. E que você for pastor, que você vai entender. Então, viu? Tem duas coisinhas magrelas lá em cima, cuidando da mídia. Todo mundo olha. É tudo bom. Eu vou segurar. Cadê o cara do som? Eu vou segurar aqui e vou aproximar mais. Eu acho que eu te ajudo se eu fizer isso, né? Pra gente evitar microfonia. Eu amo essa menina, rapaz. Te falar, eu assisto toda semana os Wesleyana News dela. Fico olhando e perguntando, será que não tem um clone dela lá para eu levar para Muriaé, não? Né? Tem não, é única. Eu quero falar sobre graça. Necessariamente, não sobre a palavra graça somente, mas eu quero compartilhar com você o que é a graça de Deus. E para me ajudar nessa manhã, eu convidei meu amigo internacional, o Daniel, a tocar ali enquanto eu ministro. Eu quero começar com você no Evangelho de João, capítulo 1. Que se vocês estiverem antenados, é o texto que o seu pastor leu aqui no início. Aliás, é muita graça, né? Depois do pastor Marcos ter pregado, eu não sei nem se eu devia estar aqui. Porque Deus botou ele dentro do latão de azeite. Aleluia. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você está usando a NVT? Volta aí, ó. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o Verbo se fez... ele mudou. Eu vou. Pode deixar na NVT. Gosto muito dela. Muda aí de novo para NVT. E as meninas lá de cima, né? Assim a palavra se tornou ser humano. Glória a Deus. Você sabe de quem está falando? Jesus. Como é o nome dele? Jesus. Muito lindo. Carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, a glória do único Filho do Pai. Quando a gente fala de graça, a gente pensa que tem a ver com sentimento. Quando você fala de graça,
você pensa que tem a ver com emoção. Quando você fala de graça, você pensa que tem a ver com unção. Quando você pensa em graça, você acha que ela é algo de bom que Deus está te dando. Pode ser que tudo isso seja uma manifestação da graça, mas a graça não é um sentimento. A graça não é uma emoção. A graça não é um momento. A graça não é um tempo com Deus. A graça não é uma unção. E por mais que ela seja o maravilhoso e imerecido favor de Deus, a graça tem nome. Ela é uma pessoa. Glória a Deus. Ela se chama Jesus Cristo. Aleluia. Pegou isso aí? A graça é uma pessoa. Ela se chama Jesus Cristo. E quando você começa a pensar nisso, fica mais fácil de você entender essa humanidade desse Filho unigênito do Pai. Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 20. Colossenses 1, versículo 15. O Filho é a imagem do Deus invisível. Olha que letra bonita. O Filho é a imagem visível do Deus invisível. O que o texto está querendo dizer é que você pode tocar em Deus através do Filho. E isso é a graça. E Ele é o supremo sobre toda a criação. Versículo 16: pois por meio dele, Jesus, o Filho, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver, como os tronos, os reinos, os governantes, as autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por Ele, por meio dele e para Ele. Aleluia. Versículo 17: Ele existia antes de todas as coisas, e Ele mantém tudo em harmonia. Aleluia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, ele é o supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele, cheio de graça e de verdade. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Vimos a sua glória, a glória do único Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. Versículo 20: e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Jesus Cristo é um evento divinal que o Pai produziu
no universo cósmico da criação. Você pegou isso aí? Cristo é um evento que o céu produziu no universo da criação. Jesus Cristo não é só um homem ou um tipo de Deus, não, Ele é o próprio Deus que numa revelação imensurável do seu amor resolveu se igualar a nós, se tornando homem como você e eu, para em carne poder nos acessar e para em carne permitir que você tivesse acesso àquele que é sobre todas as coisas, soberano, glorioso, imutável, santo, em glória, aquele que antes de tudo e depois de tudo é o Senhor, cuja soberania, cujo trono não o distanciou de nós, mas permitiu que ele, esvaziando sua glória, descesse à nossa humanidade, para que você pudesse conhecer a graça, o amor do Pai pela sua vida. Então, uma oração que você precisa fazer, pega isso aí. Uma oração que você precisa fazer, pega isso aí. É essa: Pai, me revela a profundidade do teu amor pela minha vida. Deus vai mostrar para você, porque as circunstâncias não deixam você perceber, porque a limitação da sua humanidade não deixa você tocar nele, porque as coisas às suas voltas proíbem você de acessá-lo. Então você tem que encontrar um lugar onde ninguém e nada, apenas você e ele se encontrem sozinhos, e você faça essa oração: Pai, permita-me experimentar, mostra, revela para mim a profundidade do teu amor comigo, porque tudo que Deus quer é que você entenda o profundo amor que Ele tem pela sua vida. E o profundo amor de Deus pela sua vida se revelou, João 3,16, nesse evento divinal chamado Cristo. A gloriosa concepção do Cristo, o glorioso, natural e poderoso nascimento do Cristo, a humana e porém maravilhosa vida do Cristo, o batismo espetacular do Cristo, a mensagem, a pregação, o ministério do Cristo, o sofrimento, a paixão, a morte do Cristo, a cruz gravada no Calvário, os pregos, a lança, debaixo de uma coroa de espinho e de sangue, a morte do Cristo. A terra tremeu, o céu se escureceu, o véu do templo rasgou, e a morte não pôde contê-lo. A inigualável ressurreição do Cristo, a gloriosa ascensão do Cristo,
E o último evento, ou a última cena do evento Cristo que Deus preparou para mim e para você, que ainda não aconteceu, e estamos aguardando a volta do Cristo. Isso revela a profundidade, a extensão, o inigualável amor de Deus pela sua vida. E isso tem um nome: graça. Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 11. O apóstolo Paulo dirá: pois a graça de Deus foi revelada, trazendo salvação a todos. Olha que coisa linda. A graça de Deus foi revelada. Você não está me acompanhando. Tito 2,11. Ela colocou 1,11 por isso. Tito 2,11. Põe aí. Eu quero que eles vejam. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Uma coisa que você e eu não pensamos sobre a cruz é que a cruz não foi um sangue derramado sobre um corpo. A cruz não foi um sangue derramado sobre uma geração. A cruz não foi um sangue derramado sobre um cálice. A cruz não foi uma aliança feita apenas com um povo humano, terreno, uma propriedade humana. A cruz e o sangue da cruz, ele não é uma parte do evento Cristo que alcançou apenas um almoço, um jantar ou uma parte da história. Não, o que a cruz fez é grandioso. A cruz não somente trouxe cura, a cruz não somente trouxe vida, a cruz não somente trouxe perdão, a cruz não somente trouxe a reconciliação, a cruz não somente trouxe o acesso a tudo que é humano com o divino, mas ela pegou tudo que fora criado desde o início e tratou, consertou, restaurou, fez tudo novo até o último ato, porque o universo cósmico da cruz, ele tratou de todas as soberanias, ele colocou os tronos no seu lugar, ele colocou as potestades no seu lugar, ele colocou os principados no seu lugar, de maneira que não importa se em um passado, um presente ou em um futuro, desde que existe um plano de criação, tanto para os que estão na terra, quanto para os que estão nos céus, tanto para homens como seres criados em carne, quanto para anjos como seres criados em espírito, incluindo Satanás e seus demônios. Não importa se em um passado, presente ou futuro, dirá o apóstolo Paulo aos Filipenses capítulo 2, todo joelho vai se dobrar, todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E isso está acontecendo hoje na sua vida. Mas quando Paulo escreve aos Efésios, meninas, Efésios 2, quando Paulo escreve aos Efésios, Efésios 2, versículo 4 ao 9, versículo por versículo, vem comigo. Efésios 2, 4. Efésios 2. Efésios 2. Olha, poder da unção. Mas Deus
é tão rico em misericórdia. Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pega isso para você. E pela graça vocês são salvos. Eu vou continuar, vou só dar uma paradinha aqui, viu? Presta atenção. Jesus literalmente veio a nós, homens, se fez homem, viveu a nossa humanidade, experimentou tudo que é humano, menos o pecado. Porque Jesus não é de natureza pecaminosa, embora seja de natureza humana, e por ser de natureza humana, poderia pecar, mas escolheu. O que eu disse? Mas escolheu. O que eu disse? Mas escolheu. O que eu disse? Ele escolheu não pecar. Pega isso. Jesus era de natureza humana, mas não de natureza pecaminosa. Não de natureza pecaminosa, porque não foi gerado por homem. Ganha a natureza divina, pois foi gerado pelo Espírito Santo. Ganha a natureza humana, pois foi fecundado, concebido no ventre de uma mulher. Esse é um dos grandes e maravilhosos mistérios do cristianismo. Esse Jesus, por ser de natureza humana, poderia pecar, mas escolheu não pecar. O que eu disse? Eu quero que você guarde isso. O que eu disse? Repete. Escolheu não pecar. Preste atenção nisso, porque você tem a mesma escolha. Preste atenção nisso, porque você tem a mesma escolha. Pega para você, segura isso aí. Versículo 6. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Pega esse texto. Se Jesus pegou você e levou para dentro da humanidade dele, então quando ele sofreu, experimentou o seu sofrimento. Quando doeu, experimentou a sua dor. Quando chorou, experimentou o seu choro. Quando comeu, bebeu e dormiu, experimentou você, sua vida, sua realidade. Quando foi injustiçado, experimentou a sua injustiça. Quando foi traído, experimentou o seu senso de traição. Quando ficou indignado, experimentou a sua indignação. Quando viveu a sua humanidade, experimentou quem é ser você. Quando foi julgado e condenado, foi julgado e condenado não por causa do pecado dele, foi julgado e condenado por causa do pecado da humanidade, por causa do seu pecado. Então ele escolheu não pecar, mas também escolheu morrer por causa do seu pecado. Porque ele veio para ser você, igual a você, e levar você com ele.
E quando em Mateus 16, 24, ele diz para os discípulos, então apóstolos: se vocês quiserem vir comigo, neguem-se a si mesmos, tomem sua cruz e sigam-me. Jesus está indo para onde? Para Jerusalém. Jesus está indo para onde? Para o Getsemane. Jesus está indo para onde? Para a condenação. Jesus está indo para onde? Para o Calvário. Jesus está indo para onde? Para a cruz. Se vocês querem vir comigo, tomem sua cruz e sigam-me. Jesus está indo para onde? Para a morte. Quem quer morrer comigo? Porque eu vou subir aquele Calvário e vou levar você comigo. E quando eu morrer, eu te liberei do poder do pecado. E quando eu morrer, eu tomei de volta o governo da sua vida. E quando eu morrer, eu vou descer nas partes mais baixas da terra. Eu vou bater um papo com o diabo que está me azucrinando desde aquela cena do Éden. E vou pegar de novo as chaves que você entregou na mão dele. E vou pegar de novo as chaves, o governo, o domínio que você entregou na mão dele. Porque agora eu te comprei. E ele não tem mais autoridade sobre a sua vida. Eu estou perdoando o seu pecado. Eu estou anulando a sua culpa. Eu estou destituindo Satanás do governo da tua vida. Eu estou tirando você das mãos, das garras, da ferocidade de Satanás. Eu estou fazendo uma coisa que você não é capaz de fazer. Eu estou derramando sangue. Eu estou doando vida. Eu estou entrando num espaço que é seu. A cruz para trazer você para um espaço que é meu. A vida. E então eu vou ressuscitar no terceiro dia. E vocês vão estar dentro de mim. Vocês vão estar dentro de mim. Tem alguma mulher grávida aqui? Tem? Ah, por favor, vem aqui. Lindo demais. Gente, 3 coisas são maravilhosas nesse planeta. A primeira, Fusca. Não tem nada tão lindo quanto um Fusca. Pastor Júlio, qualquer cor fica bem num Fusca. Qualquer adereço fica bem num Fusca. Qualquer ornamento fica bem num Fusca. Se você muda, fica bem num Fusca. Se você não muda, fica bem num Fusca. Consegue subir, querida? Segunda coisa que é lindo nesse planeta, adolescente. Adolescente também, né? Qualquer roupa dá certo, qualquer chapéu dá certo, qualquer cor de cabelo dá certo. Tudo que faz em adolescente fica bonito, dá certo. E a terceira coisa linda desse universo é uma barriga de uma grávida. Não tem uma coisa tão linda. Só quero te dizer uma coisa, ok? Só quero que vocês lembrem que essa moça está grávida. Quantas pessoas tem aqui? Quantas pessoas tem aqui? Quantas pessoas tem aqui? Tá certo disso? Sim ou não? Eita! Tem que ter convicção, irmão. Quantas pessoas tem aqui? 2. Agora você não precisa ter mais dúvida. Quantas pessoas tem aqui? 2. Quantas pessoas você está vendo? Isso é você dentro de Jesus. Isso é você dentro de Jesus. Isso é você guardado dentro de Jesus. Isso é você guardado em Cristo. A gente sabe que está lá, mas ninguém vê. Quem vê? Vê Cristo. Quantas pessoas são? São 2. Mas quem está vendo? Vê Cristo. Isso aqui é o melhor exemplo que tem. Quantas pessoas tem aqui? Quantas você está vendo? Obrigado, filha. Deus te abençoe. Quantos meses?
Quase 9. Você está pronta para experimentar o castigo pelas suas artes? Muito bom. 2 pessoas, mas você só vê uma. 2 pessoas, mas você só vê uma. É isso que você está pegando aqui, ó. Versículo 6, meninos da mídia, volta para lá comigo, não tira não. Nós estamos em Efésios 2, versículo 6. Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em? Você está dentro de Cristo. Pastor Luiz disse uma coisa linda aqui ontem: livres dentro, libertos dentro, libertos pelo cativeiro de estar em Cristo, dentro de Cristo, possuídos por Cristo. E agora Jesus te arranca desse domínio de esfera maligna humana, porque o mundo jaz no maligno, e Ele coloca você dentro dele. E quando Ele se apresenta ao Pai, Ele está levando você com Ele. E por causa disso é que seus pecados foram perdoados, não no sentido do que você fez, não no sentido do que você vai fazer, não no sentido do que você ainda vai pecar, mas no sentido da plenitude de que não há mais poder. O pecado não é mais poderoso do que Cristo, o mundo não é mais poderoso do que Cristo, e esse diabo não é mais poderoso do que Cristo, que armou um plano perfeito e que veio aqui e abraçou a sua humanidade e cativou você e colocou você dentro dele e te levou para uma cruz aonde você nem sentiu dor. Quem sentiu dor foi Ele, e desceu lá da sepultura para arrancar você de lá, de maneira que o diabo não tem mais poder na sua vida, o pecado não tem mais poder na sua vida, e nem a morte tem mais poder na sua vida. E agora eu vou te dizer uma coisa: tudo isso é graça. Tudo isso é graça, porque a graça tem nome. A graça tem nome. A graça tem nome. Há 2 meses eu sepultei uma menina que lutou 10 anos com câncer e morreu. Há 2 meses eu sepultei uma moça de 38 anos que lutou 10 anos com câncer e morreu. Aquela noite eu abri a Bíblia em João capítulo 11, ressurreição e vida. E eu disse para a igreja: essa moça é o exemplo claro de que ela venceu a doença e de que ela venceu a morte. Mas pastor, o câncer a matou. Não, o câncer não a matou. Ela morreu de câncer, em decorrência de câncer. Tratou 10 anos e o câncer consumiu seu corpo até ela definhar e morrer. Mas eu subi no altar, li a Bíblia em João 11, eu sou a ressurreição e a vida, e disse para a igreja o que vou dizer para vocês hoje: ela venceu a doença, ela venceu a morte. Em primeiro lugar, ela venceu a doença porque a doença não te mata quando você morre, ela te mata quando em vida você escolhe viver a doença e não a vida. Pegou isso aí? Pode ser um problema simples como uma gastrite, pode ser um calo no pé, pode ser uma queda de cabelo, pode ser um problema com ansiedade. Quando você decide viver a vida na doença e não na vida, quando você decide viver cada dia na crise e não em Cristo, quando você tratando durante 1, 2, 3, 10 anos um câncer, decide se entregar ao câncer em vez de se entregar a Cristo. Essa menina em nenhum momento se entregou à doença, ela viveu Cristo todos os dias da sua vida, apesar da doença. E por viver Cristo, ela venceu a doença. Mesmo que a doença arranque seu corpo, ela não tinha nada a perder, porque ela já tinha ganhado tudo.
E essa é uma imagem que eu e você não concebemos, porque nós somos muito limitados a espaço, a um momento físico, a um tempo. Nós somos muito limitados, muito humanos, muito terrenos, e a gente quer se apegar à cor do cabelo, à barba, à cultura do corpo, à linguagem, a nossas manias, que nada vão fazer sentido na nossa vida daqui a 100 anos. Você vai envelhecer, querido. Queira ou não, você vai envelhecer. Você vai ficar careca, querido. Queira ou não. Você vai ter cabelo branco, querido. Queira ou não. Mais cedo ou mais tarde, você vai enrugar, querido. Queira ou não, a vida vai consumir você, a existência, o tempo, a terra vai consumir você, porque a terra mata todos os seus filhos. Aí Jesus entra em cena e te dá uma coisa linda. Jesus te dá uma dupla cidadania. A terra pode te consumir aqui, mas eu vou fazer de você um cidadão dos céus. Tem vida lá, 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 tem vida lá. E agora, eu e você estamos diante desse texto, versículo 7. Portanto, troca. Efésios 2:7, meninas. Portanto, nas eras futuras, nas eras futuras, Deus poderá apontar para nós, ou nos apontar como exemplos da riqueza insuperável de sua graça. Repita isso comigo: riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele, o Pai, demonstrou por nós em Cristo Jesus. A graça é um favor imerecido, ela é um imerecido favor, ela é um grandioso favor, mas esse favor tem um nome. O favor de Deus desceu do céu, se fez carne, habitou entre nós, subiu naquela cruz, desceu às partes baixas, ressuscitou e nos guardou nele, dando a você e eu direito de viver alguns 50, 70, 100 anos à terra e depois partirmos em uma jornada de vida eterna. Eu e você ainda não temos uma ideia clara do que isso significa, mas eu e você precisamos ver o que os olhos não te mostram, e a graça revela isso por um instrumento que ela te dá, que é a fé. Versículo 8, esse é o texto que todo pregador gosta de pregar. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Não inverta o texto bíblico. Você não é salvo pela fé. Você é salvo pela graça, porque a graça tem nome. Vocês são salvos pela graça. Põe a mão no peito e diga: pela graça, por Jesus, pela graça, salvos pela graça, salvos por Jesus, por meio da fé. Você não é salvo pela fé, você é salvo pela graça. Faz diferença, pastor? Faz. Por quê? Porque tirar o versículo 8, isso não vem de vocês, é um presente que Deus te deu. Amém. Não tem a ver com a sua força, não tem a ver com a sua habilidade, não tem a ver com a sua competência, não tem a ver com o seu diploma, não tem a ver com os seus dons, não tem a ver com o seu carisma, nem tem a ver com o seu caráter, não tem a ver com a sua ética, não tem a ver com a sua moral. Você vai ser o cara mais ético, mais moral, mais santo, mais puro, mais lindo. A
mulher mais gloriosa dessa terra, porque está em Cristo. Você some, aparece Jesus. Você desaparece, aparece Jesus. Você desilumina e brilha Jesus. Você desaparece e aparece Jesus. Mas não tem nada a ver com o que você fez, tem a ver com o que Ele fez. Porque dele, por Ele e para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E o versículo 9 vai dizer: meninas, não é uma recompensa pela prática das boas obras. Não, porque Deus não quer que ninguém se orgulhe de uma obra que você não fez. A fé que você tem, Ele sorriu para você. A graça que você tem, Ele sorriu para você. O amor que você tem, Ele sorriu para você. A santidade que você tem, Ele sorriu para você. A santificação que você tem, Ele sorriu para você. A paixão que você tem, Ele sorriu para você. O fervor que você tem, Ele sorriu para você. Essa unção que você tem, Ele sorriu para você. Esse dom que você tem, Ele sorriu para você. Essa habilidade que você tem, Ele sorriu para você. Essa conexão que você tem, Ele sorriu para você. Jesus é o sorriso de Deus para a sua vida. A graça tem nome, se chama Jesus Cristo. Mas eu posso parar ou posso gastar mais 10 minutos? Pode, pastor Vicente? Pastor Vicente já me deixou pregar aqui, então eu vou. Gênesis 3, versículo de 1 a 6. Meninas, para você pegar melhor o que é graça, você tem que entender a natureza do pecado. Para você entender o poder do remédio, você tem que entender o veneno da doença. Pega isso aí. Para você ser pleno, para você dizer assim: eu sei agora o que é a graça de Deus na minha vida, e por que Deus me ama, e porque Jesus é o meu Senhor. Para você entender o poder da cura, você tem que entender o tamanho da doença. Então Gênesis 3, versículo de 1 a 6. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, a serpente perguntou à mulher: olha que cena fantástica essa. A serpente perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma árvore do jardim? E a mulher respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim. É somente do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer, pois Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore, se o fizerem, morrerão. A serpente respondeu à mulher e disse: é claro que vocês não morrerão. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto,
seus olhos se abrirão. Assim como Deus, vocês conhecerão o bem e o mal. Preste atenção no versículo 6. A mulher viu que a árvore era linda. Repete. A mulher viu que a árvore era linda. A mulher Viu que a árvore era linda. A mulher viu que a árvore era linda. E que seu fruto parecia? Seu fruto parecia? E desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido. Como é o nome dele? Que estava com ela. E ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Olha que texto interessante. Para você entender o poder do remédio, o poder da cura, Jesus é o remédio, Jesus é a cura. Você tem que entender o tamanho, o poder da doença. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte: nós precisamos chegar à cura, mas para chegar à cura, precisamos conhecer a doença profundamente. O pecado é a razão da encarnação da graça. Se o pecado não tivesse acontecido, não haveria necessidade de Deus nos estender o seu favor imerecido, a sua graça, o seu filho. Porque você tem que lembrar que antes de Adão tombar aquele caminhão no Éden com nós tudo da carroceria, havia uma comunhão plena entre o Pai, o Filho, o Espírito Santo, Adão e Eva. Porque é para isso que Deus nos construiu, para revelar-se em nós, para que ao olhar para nós as pessoas conheçam o Pai. E você vai lembrar que depois que Jesus termina tudo, após a última ceia, João 13, 14, 15 e 16, quando ele vai subir o Getsêmani para dali subir ao Calvário, ele faz uma oração ao Pai e ele diz: Pai, que eles novamente sejam um conosco, como eu e o Senhor somos um. Porque essa unidade existia, mas o pecado a roubou. Por isso Paulo dirá em Romanos 3, versículo 23: todos os homens são pecadores, pecaram e por isso estão destituídos da glória, da presença, da comunhão com Deus. O pecado é a doença, a graça é a cura. Repita isso. O pecado é a doença, a graça é a cura. Cadê a Heloísa? O pecado é a doença, o pecado é a doença, o pecado é a doença, Jesus Cristo é a cura. E para você compreender isso direito, eu quero que você entenda a natureza do pecado. O que é pecado? O que é pecado? O que é pecado? Qual é a natureza do pecado? Qual é a estrutura do pecado? Qual é o DNA do pecado?
Vocês conhecem abacate, né? Vou usar uma fruta para vocês entenderem. Todo mundo aqui conhece abacate, não conhece? Casca, massa e caroço. Certo ou errado? Abacate, casca, massa e caroço. Abacate tem casca, massa e caroço. Tudo bem com vocês? Beleza. Desobediência, egoísmo, cobiça e incredulidade. Casca, massa e caroço. A gente sabe que aquele conceito de pecado é errar o alvo, tá? Mas estou atirando para onde? Para saber se errei ou se acertei. É muito vago. Aí a gente tem a ideia assim: o pecado é desobedecer a Deus, e esse negócio de desobedecer a Deus deu uma chance aos legalistas de pregar um evangelho fatalista ou triunfalista. Ou você faz isso e vai para o céu, porque se você fizer isso, se você pregar sem gravata, vai para o inferno. E aí nós colocamos um monte de gente para fora do altar, para fora da igreja, botamos muita gente boa na rua. A comunidade desigrejados no Brasil hoje é de 9 milhões de pessoas. É uma mega igreja de desigrejados, de gente frustrada com o evangelho, decepcionada com o evangelho, decepcionada com a igreja, frustrada com a igreja, frustrada com o pastor, decepcionada com o pastor, frustrada consigo mesmo, porque Deus falhou com elas? Não. Elas criaram expectativas humanas quando deveriam ter uma alta expectativa de Deus. Queriam que fosse feito do jeito delas e não do jeito do Pai. E acredite, o Pai vai abençoar você e dar o que você precisa, mas primeiro Ele vai botar você do jeito dele. Então a desobediência, ela é pecado, mas ela é a casca do pecado. Ela é só a casca do pecado. Em Gênesis 2, 16 e 17, meninas, nosso Deus, tinha 2, agora tem 4. Ok. Em Gênesis 2, 16 e 17, o Senhor ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deve comer, porque no dia em que comer você certamente morrerá. Entenda bem o seguinte: Deus não está dizendo que Ele não pode. Deus está dizendo: você não deve. Você tem uma escolha. Deus não está dizendo: eu te proíbo. Não é isso que Deus está dizendo. Deus não está dizendo para ele: de toda a árvore do jardim você pode comer. De toda a árvore do jardim você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve. Pegou isso aí? Fez sentido para você? A árvore no meio do jardim fazia parte do jardim? Fazia. De toda a árvore do jardim você pode comer? Pode, mas dessa aqui você não deve. A escolha é sua. Você faz a escolha. No dia que você comer, você certamente morrerá. Agora em Gênesis 3, versículo 6, pula lá para mim. A mulher viu que a árvore era linda, seu fruto parecia delicioso, ela desejou a sabedoria, tomou o fruto e comeu. Isso é desobediência. A desobediência é pecado? É, mas se você plantar a casca do abacate, ela dá abacate? Sim ou não? Então esse não é o DNA do pecado. Aí vem a questão da cobiça, a questão do desejo, a questão do egoísmo humano.
Porque o pecado não é só uma casca, desobediência, ele também é massa, ele é egoísmo, ele é desejo, ele é amor exagerado a si mesmo, ele é um compromisso alto com sua própria vontade, ele é o império do ego na minha vida, ele é o controle da minha vontade sobre eu mesmo, ele é uma forma de soberba, ele é um tipo de orgulho, ele faz de mim o meu próprio Deus, que cumpro a minha própria vontade e faço o que eu quero. Isso é a massa, isso é o desejo. A mulher viu que a árvore era linda, mas não é assim que o pecado é. Quem já viu o diabo vestido de vermelho, com 3 chifres e um tridente na mão, rangendo o dente para você dizer: vou te levar para o inferno? Quem já viu? Nunca viu. Mas tudo aquilo que ele botou na sua frente foi bonito, lindo, atraente, gostoso, apaixonante, de cair o queixo. E você vai lembrar a sensação de culpa depois. Aquela nuvem negra em cima da sua alma. Aquele peso dentro do seu coração. Aquela vergonha de olhar para cima. Aquele medo de as pessoas terem visto. Mas a desobediência é casca. Se você plantar a casca do abacate, dá abacate? Não. Se você plantar a massa do abacate, dá abacate? Não. O egoísmo do homem é massa. O desejo é massa. A cobiça é massa. E Tiago vai dizer que a maioria de nós lidamos com o pecado por causa da nossa própria cobiça, do nosso desejo, do nosso egoísmo. Mas o que leva Adão e Eva para fora do Éden, o que leva Adão e Eva a abrir os olhos e perceber sua nudez, sua vergonha, sua humanidade sem Deus, naquele dia, é o caroço do abacate. Para você ter abacate, você tem que plantar o quê? Caroço do abacate. Se você planta casca, não dá abacate. Se você plantar massa, não dá abacate. Mas se você plantar o caroço do abacate, dá abacate. E o caroço do abacate se chama incredulidade. A incredulidade é o problema da humanidade. A incredulidade é o DNA do pecado. A incredulidade é a natureza do pecado. A natureza do pecado não é só casca, massa, desobediência. Pequei porque desobedeci a Deus. Não é só isso. Existe uma motivação que levou a desobedecer a Deus. Pequei porque senti paixão, senti atração, senti desejo, senti vontade. Não, mas a motivação que te gerou desejo, vontade, atração se chama incredulidade. A incredulidade é descrer da palavra de Deus. Repita. Incredulidade é? Incredulidade é? Vamos mudar a frase. A incredulidade é não acreditar no que Deus diz. A incredulidade é? Não acreditar no que Deus diz. Então, está aqui o Daniel. E está ali o Gabirobazinho, uma linda camisa. Cara, eu tenho uma camisa parecida com essa, manga comprida. Eu ia vir com ela hoje, mas eu ia ficar fashion demais. Eu fiquei com vergonha. Como é que é o nome dele? Miguel. Papai e filho. Papai e filho. E não precisa nem de fazer DNA, né? Porque a cara é lambida. Papai e filho. Papai diz: Miguel,
Não põe a mão na tomada. Dá choque. Miguel ouviu o seu pai. Ele tem que escolher agora acreditar no seu pai. Ele tem que escolher agora vencer a tentação de ir lá e botar o dedo na tomada. Ele tem que fazer uma escolha, porque é uma coisa que ele nunca fez, ele não experimentou. Ele sabe que está lá, e o pai disse: você não deve colocar a mão lá, porque o dia que você colocar a mão lá... Mas aí aparece um coleguinha que foi brincar com ele, que possivelmente já colocou a mão lá. E o coleguinha diz: o que seu pai disse? E ele diz: papai disse que eu não devo colocar a mão nessa tomada, porque o dia que eu colocar a mão ali... E o coleguinha diz: não, seu pai está fazendo terrorismo com você. Você pode colocar a mão na tomada, não vai acontecer nada, você vai se sentir eletrizado. É a versão maligna de uma voz que não é a voz do pai. Está pegando aí? Está entendendo aí? É a versão maligna, disfarçada, romantizada, poética, linda, gostosa, harmônica, de uma voz que não é a voz do pai. E agora o Miguel, o filho, ele tem que fazer uma escolha: ou ele ouve a voz do pai, ou ele ouve essa voz. E por causa da sedução, ele escolhe não ouvir a voz do pai. Ele escolhe ouvir a voz do estranho. E quando você escolhe ouvir a voz que não é do seu pai, você está dizendo que acredita mais em qualquer voz do que acredita no seu pai. E quando você desacredita do seu pai e paga para ver se o seu pai está certo ou errado, o nome disso é incredulidade. E esse é o caroço do abacate. Esse é o DNA do pecado. Esse trem está aqui, ó. Agora, eu comecei essa palavra dizendo para você o seguinte: Jesus fez uma escolha. Podia ter pecado, mas não pecou. Por quê? Escolheu não pecar. E por que Jesus escolheu não pecar? Porque todos os dias ele se curvava a ouvir e acreditar no seu Pai. Mesmo que a vontade do Pai fosse lhe levar à dor, ao Calvário, à cruz, mesmo que ele por um momento chegasse a orar e dizer: se for possível, passe de mim esse cálice, mas eu estou convencido e que eu quero fazer a tua vontade. Você tem uma escolha. E a incredulidade é aqui que a graça se manifesta maravilhosa, queridos. É aqui que a graça se manifesta poderosa, queridos. É aqui que a graça é algo extraordinário, porque a graça é Jesus Cristo. E é aqui que você vive
aquilo que aquele cara cantou, mas que não viveu e que eu esqueci o nome dele. Todo dia eu escolho Deus. Como é o nome do cara? Thales. Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, me chama. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora vivo. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Você tem uma escolha. E agora você pode escolher Cristo. Agora você pode pegar isso tudo que você ouviu, levar para casa hoje, passar a semana inteira pensando nisso. Domingo passado, eu tenho 2 cultos na Central de Muriaé, um às 18, outro às 19h30. Os 2 cultos acabou com essa música. Vocês cantaram ontem, que eu não sei exatamente o nome dela, eu sei que a do Poço lá de Jacó. Hã? Obrigado. É saudade de beber? Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras. O meu louvor terminou os 2 cultos, foi um culto maravilhoso. Eu passei a semana ouvindo essa música. Não é que eu fui no YouTube e ouvi, não. Eu acordei ouvindo essa música dentro da minha cabeça. Eu levantei ouvindo essa cabeça. Eu acabava de almoçar, eu estava ouvindo essa música. Eu dormi, eu estava ouvindo essa música. Eu acordava, eu estava ouvindo essa música. Eu passei a semana ouvindo essa música. Eu cheguei aqui ontem, eu ouvi essa música. Eu falei, Deus está nesse negócio. Essa é a graça, queridos. Gostaria que vocês colocassem em pé para eu encerrar esse momento. O louvor pode voltar para cá. Aquela turma inteira, aqueles 12 que estavam aqui. Meu Deus. Queria que você escolhesse uma pessoa que você tem aí perto, pode ser marido, esposa, filho, pai, irmão, um amigo, pessoa que você ama. Eu quero encerrar esse momento com você. Deixa eu te falar uma coisa. Olha como que faz diferença a graça. A lei, quando a lei prega, ela diz que a obra é do homem. Mas quando a graça prega, ela diz que a obra é de Cristo. Pegue isso aí para você. Quando a lei prega, ela diz que os homens devem fazer de tudo para receber as bênçãos de Deus. Mas quando a graça prega, ela diz que Cristo é tudo que nós temos. Quando a lei prega, ela diz que vai dar tudo certo se você obedecer os mandamentos. Mas quando a graça prega, ela diz que o justo viverá pela fé. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso é lindo. Quando a lei prega, ela diz que se você não obedecer, você vai para o inferno. Quando a graça prega, ela diz que a cura da doença é crer em Jesus Cristo.
Por isso, aqueles que o receberam, que creram nele, ganharam o poder de serem feitos filhos de Deus, porque a cura da incredulidade é a fé em Jesus Cristo. Esse é o remédio para a minha vida, para a sua vida. A fé é algo extraordinário, ela é uma luz de Deus que a graça colocou dentro de você, a capacidade de você acreditar que por Ele foi feito o que você não podia fazer, e agora você está escondido nele. E aí, quem prega a lei vive contando tudo sobre a doença, mas quem prega a graça está sempre falando de Cristo. Deus é lindo, Deus é lindo, Deus é lindo. Quem prega a lei vive dizendo que seu esforço vai ser recompensado. Bolhufa! Porque a graça diz que não tem esforço maior do que aquele que Jesus fez na cruz do Calvário. É um favor de Deus, é um favor de Deus. Alegre-se, dirá Jesus, não porque as almas se convertem, não porque os demônios caem do céu, não porque os cegos veem, não porque os milagres acontecem. Alegrem-se, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. E aí os pregadores da lei vêm cá e falam de todos os feitos de Moisés, mas Moisés não tem poder de mudar essa situação. Falamos de todos os feitos de Davi, mas Davi não tem poder de mudar essa situação. Anunciamos todas as obras de Josué, mas Josué não tem poder de mudar essa situação. Contamos o fato incrível de Daniel sair de dentro de uma cova dos leões, mas nem Moisés, nem Davi, nem Daniel, nem Ananias, nem Israel, nem Azarias, ninguém, seja Abraão ou Noé, é capaz de fazer por você uma coisa que só Cristo fez. Só Cristo fez. Então a fé que derrota Satanás, dirá o apóstolo João, a fé que vence o pecado, a fé que vence o diabo, é você crer que Jesus é o Cristo, o Filho unigênito do Pai, o Senhor e o Salvador da sua vida. Você está pronto para viver isso a partir de hoje? Para um pouquinho então. Esse ministério vai começar louvando. Você vai confiar a sua vida ao Senhor. Estamos encerrando esse momento matinal antes do almoço. Eu quero que você se alimente de Deus agora. Deixe uma chuva de Deus regar essa palavra dentro de você, para essa ser uma semana extraordinária. Você vai viver a melhor semana da tua vida. Pode cantar. Deixa o Espírito fluir em você agora. Junto ao poço estava eu, como um judeu, viu a sede que havia em mim. Pega essa palavra para você. Senhor, vive com você. Viva isso. Minha
lindo, Pai.